Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, sexta-feira, dia 15 de março. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E aqui na bancada do A Notícia de Frente, o jornalista Haroldo Arruda Júnior e o jornalista Antero Paes de Barros. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Lúcio Sorge, bom dia, Antero Paes de Barros, bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Vila Real. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio, bom dia, professor Haroldo, bom dia ao telespectador e telespectadora. E a gente começa essa edição aqui destacando: Emanuel ironiza Valtenir e diz que ele é voz isolada no MDB. Voz isoladas. Assim resumiu o prefeito Emanuel Pinheiro ao ser questionado sobre a enxurrada de críticas que vem recebendo nos últimos dias do deputado federal Valtenir Pereira. Valtenir tem afirmado que trabalha a pré-candidatura dele ao Palácio Alencastro nas eleições do próximo ano e, entre outras palavras, já acusou Emanuel de não ser digno de confiança. O deputado defende que o MDB deve fazer prévias de modo a definir quem será o candidato do partido em 2020. Segundo ele, a sigla não pode ficar refém do prefeito. E aí, Antero, o MDB está refém de Emanuel Pinheiro? Eu não acredito nisso, eu acho que o Valtenir ganha esse debate dentro do MDB. Mesmo o Emanuel estando certo de que, dentre as lideranças, ele é uma voz amplamente minoritária. Se você for olhar apenas as lideranças do MDB, o próprio Emanuel, o Carlos Bezerra, o Fayad, a Janaína Riva, o Valtenir está isolado. E só mais uma... O deputado Romualdo, aí o Valtenir está isolado. Mas se você for olhar o coração da militância, ele não está isolado. Valtenir está falando para aquele que é filiado ao MDB. O que Valtenir quer é que não seja uma pequena cúpula que decida o destino do partido. Eu conversei muito com ele numa entrevista que fiz com ele na Rádio Capital FM. Ele falou: olha, eu não estou fazendo nenhum pré-julgamento antecipado do prefeito. Eu apenas acho que o prefeito só pode ser candidato se ele explicar para o partido aquelas imagens do paletó. E aí tem uma outra frase aqui, tem uma outra frase aqui, só para complementar aqui, antes da sua fala aí, professor, uma outra frase do prefeito Emanuel Pinheiro, que também merece uma avaliação. Abre aspas. Respondendo lá ao deputado Valtenir, ele coloca o seguinte: até porque não sou candidato à reeleição. O deputado Valtenir pode trabalhar a candidatura dele, fecha aspas, ironizou o prefeito. Eu só queria fazer a seguinte leitura. Logo no ano passado, muitos filiados do MDB já, de certa forma, não engoliram aquela aproximação do próprio Emanuel Pinheiro, né? Na candidatura, né? Houve essa junção de partidos, né? E muitos, dentre eles o próprio Rodrigo Rodrigues, que saiu dando tiro para todo lado, dizendo que, de certa forma, já estava atravessado com a presença do Emanuel Pinheiro no partido desde o ano passado. Isso, sem dúvida alguma, muitos filiados tinham a mesma leitura, tinham a mesma sensação, vamos dizer assim, né? E daqui para frente, vai ser esse jogo já pensando em 2020, ou seja, é uma disputa interna dentro do partido do MDB. Sem dúvida alguma, o Valtenir é candidato a prefeito, já declarou isso de forma distinta, né? Até para a mídia fez isso, e eu não tenho dúvida também que o Emanuel Pinheiro também será candidato à reeleição. Então, é uma disputa grande, forte, né? E quem vai decidir isso é o povo, né? O Emanuel tem um problema, ele precisa ser candidato. Se ele não for candidato, quem é que vai defender o governo dele no horário eleitoral? Quem é que vai defender a biografia dele no horário eleitoral? Se ele não for candidato, esquece, é página virada na política de Mato Grosso. Diferente da questão do Mauro Mendes, que não foi candidato e se fortaleceu. Mas não tem esses problemas por trás. Assim, então o Valtenir, ele está abrindo frente contra Emanuel em dois lugares. Primeiro, é essa questão da disputa partidária. Ele diz que não vai abrir mão da disputa e quer fazer o debate. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele, fora do ar, lá na rádio. Eu falei: mas e se o Emanuel não for candidato? Se o Emanuel não for candidato, eu defendo prévias para escolher o candidato do partido. Eu não estou fazendo uma tese contra o Emanuel. Estou fazendo uma tese que eu acho que fortalece o partido.
Bezerra está contra as prévias, né? Você Já se manifestou ao contrário. Já leu aqui a manifestação dele. Bezerra é um beneficiário das prévias. O MDB, Bezerra foi candidato a governador em 86. O MDB só colocou Bezerra como candidato a governador em 86 porque em 85 teve prévias entre Dante e Palma. O que Carlos Bezerra defende hoje, ele disse isso no Jornal do Meio-Dia, ao se manifestar contrário às prévias, ele defende pesquisa. Pois é, mas é a mesma discursinho da época. Qual que era o discursinho da época? A nossa democracia ainda engatinha. Nós não temos uma democracia sólida. Nós temos uma democracia consolidada. Nós temos que aprender com as democracias consolidadas. Nós temos que aprender com as prévias, por exemplo, nos Estados Unidos. Quer dizer, a prévia é bonita, você vai fazer um debate de ideias. Depois desse debate de ideias, se você for vencido dentro do partido, só lhe resta um papel decente: apoiar o vencedor. Esse é o papel de prévias. Antigamente, as pessoas, a não ser os de mais idade... Você acha que com um comportamento desse, né, chamando, de certa forma, o Emanuel Pinheiro de pilantra, de caloteiro, caloteiro que não paga, ele aceitaria uma prévia? Aí é por outro problema. Mas ele aceitaria uma prévia? Ele aceitaria uma posição, por exemplo, eu estou entendendo a prévia no sentido de se ler o mercado, né, as pessoas, né? O que é que as pessoas pensam numa candidatura à prefeitura para 2020, né? Valtenir, dando umas declarações como essa, dentro do partido, se apontar Emanuel Pinheiro como líder, né, como um candidato que tenha uma distância muito grande, ou seja o mais qualificado perante a população para realmente disputar a prefeitura, ele aceitaria isso? Mas aí tem dando declarações como essa? Um equilíbrio nessa situação. Se ele perder, tem que aceitar. Mas, Antero, tem um equilíbrio. Você lembra do Brizola? Lembro. Com relação a Lula? O Brizola dizia, olha, o professor, se referindo a Fernando Henrique, ele fala assim, o professor não tem pulso firme. Né? O Lula não tem conhecimento, vai comer na mão dos outros. O Brasil precisa de uma liderança forte, que se imponha, como Leonel Brizola. Não podemos aceitar esse sapo barbudo. Chamou o Lula de sapo barbudo. Terminado o primeiro turno da eleição, o que aconteceu? Ele transferiu todos os votos do Rio Grande do Sul para o Lula. Ele transferiu todos os votos do Rio de Janeiro para o Lula. Naquela eleição contra o Collor. Antero, as pessoas... Voltando na questão aqui de Cuiabá, o professor Haroldo Arruda fez aí a referência às declarações aí de Valtenir, os adjetivos que ele usou aí, né? Eu achei em relação ao né? prefeito Emanuel Pinheiro. Mas essa história aí tem um certo equilíbrio. Eu achei Por exemplo, nessa semana aqui, o secretário de Saúde, Luiz Antônio Poças de Carvalho, que é secretário do prefeito Emanuel Pinheiro, indicação direta do presidente eterno do MDB, Carlos Bezerra, referindo-se a um certo deputado federal, que todo mundo sabe que é Valtenir Pereira, ele falou, olha, tem deputado federal por aí que não está defendendo a coisa pública, está olhando para o interesse privado. Ou seja, é mais ou menos... uma crítica também. É uma crítica pesada também. A do Valtenir é uma crítica sem adjetivo. Um grau a mais, né? Exatamente. É uma crítica sem adjetivo. Sem adjetivo? Chamou de caloteiro. Dizendo o seguinte, que está pensando no privado, ao invés de defender o público. Não, pois é, mas... tem muitos adjetivos. Tem muitos adjetivos, mas assim, para efeito popular é menor. Porque o popular, quando você fala para o sujeito assim, olha, você é um caloteiro, rapaz. Foi um xingamento mais elegante. Mais elegante, entendeu? Você está entendendo? Né? Mais culto. Mais culto. Não é o conteúdo, é a forma, é isso? É a forma, né? é a forma, né? Porque quando você espraia... Mas no fundo é uma crítica pesada também. Com certeza, também é pesada, né? Agora, quando você coloca dentro do partido, né? Alguém que é, de certa forma, de um mesmo partido. Do mesmo partido. Pois é, e você ter... adjetivos desse, né, caloteiro, né, que mais pilantra, né, eu acho extremamente pesado, né? Eu acho muito pesado e fico preocupado com relação a isso mais à frente, né? Não é comigo não, até pelo próprio partido mesmo, como é que eles vão se rearranjar dessa forma, considerando que se o Emanuel Pinheiro saia
segundo pesquisa Mas nesse qualitativa, caso aí, como o mais Walter, indicado. mas Veja nesse- como que são as prévias nos Estados Mas Unidos. você já explicou. Nos né? Estados Unidos é pau, É né? pau, você Não, já mas explicou agora, né? Nesse Pau. caso aí, É. nesse caso aí dos adjetivos dedicados a Emanuel Pinheiro por Valtenir Pereira, o deputado Valtenir Pereira está lançando mão de algo não nacional, né, internacional, mundial, que é aquilo que o Antero citou agora há pouco aqui. Aquelas imagens deprimentes lá da delação. Sim, que não de tem Silval resposta até Barbosa. hoje. Não é isso? Não, mas, Então, esse adjetivo não é por causa daquela Não é imagem. por causa daquilo. Não, não é. Esse adjetivo é por causa, e vai ser até meu destaque hoje, Lúcio. dos 12 milhões e 400. Dos 12 milhões e 400. Ele fala assim, calote é quando compra e não paga. Ele não é caloteiro, ele está roubando a Santa Casa. É. Né? Então, ele pegou o que é dos outros, afirmou o Valtenir. Porque é muito clara a situação de que o recurso é da Santa Casa. Entendeu? Eu me lembro dessa. Hoje o deputado Valtenir me disse, hoje não, ontem à tarde, ele me disse o seguinte, falou, olha, Antero, o Emanuel pode até intervir na Santa Casa e resolver o problema. Ele intervém, devolve os 12 milhões, que não é da prefeitura coisa nenhuma, é da Santa Casa, paga os salários e ainda aparece como salvador do problema. Só que ele vai devolver e vai pagar com o dinheiro da minha emenda. Na hora que isso acontecer, eu vou dizer, esse dinheiro aí que arrumou fui eu e o senador Wellington, porque é o dinheiro da emenda. Porque a prefeitura deve à Santa Casa, como ontem pela manhã, nós entrevistamos o Antônio Presa na Rádio Capital FM, e ele lembrou de um fato que, como é tanta coisa, que vai passando um fato despercebido de outro. Ele falou, olha, os 14 milhões é da Santa Casa. Confirmou toda a história do Valtenir. Os 12. Os 12 milhões e 400. Os 12 milhões e 400 é da Santa Casa. E assim, por que não veio no CNPJ da Santa Casa? Porque a Santa Casa não podia receber. Ou seja, ele confirmou rigorosamente a mesma história do Mas a Valtenir. prefeitura já disse que já pagou isso. Como? Ela alega que ela já pagou. Não pagou, não alega. Ela alega que Ela é pagou em dela. 2017. Não. Ela alega que é dela. Nós vamos Porque veio para ela. Claro que veio para ela. E nós Foi feito um acordo de vir para ela. Outro problema que o Antônio Só Presa complementando, citou, Enter, nós vamos ter aqui uma entrevista também bom. do Antônio Presa, Eu vou falando falar de outro exatamente assunto. sobre isso. Vamos falar de um outro assunto que talvez ele não tenha falado aqui. O Antônio Presa me disse o seguinte, também pode perguntar para os deputados federais, e é verdade, aí depois que ele falou eu me lembrei que o antigo coordenador da bancada, o Rogério Galli, Vitório Galli, ele também me deu uma entrevista dizendo o seguinte, que naqueles 126 milhões que eles haviam arrumado para a saúde do Estado, 82 seriam para repor, para equipar e terminar o Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, aliás, para equipar o Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, os 82, e 33 milhões a bancada destinou para ser distribuído para os filantrópicos. Não é para a Santa Casa. Para os 5 filantrópicos. Para os 5 filantrópicos que tem no Estado. Bom, desses 33 milhões, se você dividir por 5, fica... 6 milhões e pouco para cada um. 7 milhões e pouco, né? 6 milhões e 800, por aí. Fica quase 7 milhões para cada um. Com mais os 12.400 do Emanuel, resolveria tranquilamente a questão de Santa Casa. Perguntei para o Presa também. Presa, e aí, quanto que é a folha? Ele falou, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Se está devendo 12 milhões e 400, a folha é 1 milhão e 300, pagava as 5 folhas, gente. Então, assim, então essa crise, o que o Valtenir está colocando, é que essa crise não é da Santa Casa. Essa crise é causada por Emanuel Pinheiro. Ele está falando que essa crise tem nome. É isso que o Valtenir está carimbando. Que o Emanuel Pinheiro, ele foi textual na entrevista ontem ao site Mídia News, que Emanuel Pinheiro está roubando dinheiro destinado à Santa Casa. Ele não usou outra expressão, não. Sim. Você disse nesse e programa... isso é grave, né? É grave. Você disse nesse programa, eu me lembro muito bem, que você concorda que a Santa Casa tem um problema de gestão. Também acho. Né? Também acho. O meu questionamento é o seguinte, você acha que uma instituição que tem problema reconhecido de gestão, que eu também acho aqui, né, tem condições de receber mais dinheiro?
precisa receber mais dinheiro ou é melhor rearrumar ela, tentar mas entender assim, esse processo antes para depois? Mas veja bem, e é a solução dessa instituição você subtrair dinheiro dela? Você tirar o dinheiro que é dela? Assim, o que o preso mostrou, não sei se mostrou na entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. O que o preso mostrou foi o seguinte: olha, está aqui a legislação do Ministério da Saúde. Não sei se ele chegou, porque na rádio tem mais mobilidade, né, para pegar papel, ler, mostrar papel, etc. e tal. Ele falou assim: está aqui a regulamentação do Ministério da Saúde. Não existe a obrigatoriedade de dar contraprestação de serviço em dinheiro de emendas. Aí ele leu 2 artigos lá da regulamentação do Ministério da Saúde. Outra coisa importante que ele disse, que é absolutamente correto. Nós tivemos a oportunidade de discutir isso no programa Opinião da TV Pantanal. Foi. Quando a gente pedia para o Estado, ao invés de pagar com 90 dias, pagasse com 60. Essa coisa que o secretário fala, que a Santa Casa não prestou o serviço e recebeu o dinheiro, isso é mentira. Porque Antônio Preza disse isso ontem, repetiu isso. Repetiu isso. Como é que é isso? Mas como? É mentira. Mas como que é mentira? Se existe um sistema que... Não existe, sim, mas não existe uma auditoria para ver se foi... Nenhuma auditoria fala isso. Isso é uma afirmação do secretário. Eu tenho cópia da auditoria. A auditoria foi feita, na época, pelo governador Pedro Taques. A auditoria não fala isso. Como é que funcionava isso, Haroldo? Eu vou falar, você vai lembrar. Como é que funciona isso? Não funcionava, não. O hospital aqui... Júlio? Aqui, pertinho da emissora. Júlio Miller. Não, o Júlio Miller não é filantrópico. É Santa Casa, Hospital Geral... Hospital Santa Helena. Hospital Santa Helena. O Hospital Santa Helena, a Santa Casa, qualquer um deles. Como é que eles agem? Eles prestam o serviço. Depois de prestar o serviço, a prefeitura audita o serviço prestado. Depois de auditado, paga com 60 dias depois. Então tá tudo errado, Antero, porque a conversa é que eles recebem o dinheiro primeiro. Mentira! Recebem o dinheiro primeiro com o compromisso de prestar. Você se lembra perfeitamente da crítica que a gente fazia então, ao governador Pedro errado, né? Taques, que aumentou de 60 para 90 dias, para dar tempo de auditar melhor. Aí que ele passava o dinheiro para a prefeitura, aí que a prefeitura passava o dinheiro para a estratégia aí tem sido a seguinte, então, assim, segundo o que o Preza Preza falou? Porque isso aqui é uma espalhafatosa mentira. Tanto é verdade que se isso aqui fosse verdade, teria que ter um monte de gente dentro da prefeitura conluiado com a Santa Casa. A estratégia que foi usada, e segundo o próprio Antônio Preza, é a seguinte: os recursos de emendas que entraram lá na Santa Casa, que não tinha a obrigatoriedade da contraprestação de serviço, porque era um recurso da Santa Casa, às vezes para custeio, outras para investimento. A prefeitura juntou esses valores e está colocando o seguinte: olha, vocês receberam isso, mas não fizeram, mas não prestaram o serviço. Não é contraprestação, uma porque coisa é não emenda tem de bancada. nada a ver com a outra. É emenda de bancada. E sobre... Quer dizer, como é que você deve à prefeitura de um dinheiro que não era da prefeitura? Se a prefeitura tivesse antecipado, tudo bem, teria lógica esse discurso. Teve dinheiro que foi liberado, desses 24 milhões, no CNPJ da Santa Casa. Só que foi liberado para a prefeitura. E aí a prefeitura passou para a Santa Casa e botou isso na dívida. Mas era um recurso carimbado, tinha que ir para a Santa Casa. Tinha que ir para a Santa Casa. E era um recurso de emenda. E aquele dos 12.400 não estava carimbado, porque naquele momento a Santa Casa não poderia receber diretamente aquele recurso. E tem mais uma observação aí. Ontem, antes da entrevista... Eu praticamente já estou esgotando. Ontem, só mais uma informação, que ontem, antes da entrevista, o médico Antônio Preza falou: olha, tem muita coisa que se fala sobre gestão lá da Santa Casa. Eu queria só fazer uma observação em relação aos salários. O maior salário que existe na Santa Casa de Cuiabá é em torno aí de 18 a 19 mil reais. E é de uma diretora executiva
que presta serviço à Santa Casa, não exatamente nessa função durante esse tempo todo, mas que presta serviço há 30 anos na Santa Casa. Então já mentiram para mim 2 vezes. Não, não. Não, ele... Porque veja bem, você vê como que é o negócio. A informação que chegou para mim, né, é de que os salários na Santa Chegava Casa a 40 mil. de 14, o menor 14 e o maior 40. Pois é. Aqui já é uma outra leitura. Não, Você está vendo como não, o negócio Deixa anda? eu te falar o que aconteceu na CPI. Você está vendo? Porque um dia antes do preso aí na Rádio Capital, o Toninho de Souza foi. E aí ele ligou, até, eu quero direito de resposta aí amanhã. Eu falei, opa, perfeito, está aberto, vem aqui. O que o Presa fez na CPI? Falou, Toninho de Souza, eu vi sua entrevista hoje de manhã na rádio. Eu quero que você cite qual o cidadão que tem um salário de 40 mil. Toda a folha da Santa Casa foi entregue para a CPI, foi entregue para o Ministério Público. Acha, eu quero que acha. Porque eu não conheço. Vamos no menor. Vamos no menor. Cara, aí sim. assim, Mas vamos lá no menor salário. Nós não podemos. Vamos lá no menor. Falaram que era 14. Mínimo, Não, menor 14, não, o menor entre 14 e 40. 14 e 40. A pergunta agora que a gente pode fazer aqui é a seguinte. Será que os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem da Estão Santa ganhando Casa 14 de mil, Cuiabá ganham 14 mil reais? Então, Ganha tem... muito bem. Esse é o raciocínio que eu tinha. Eles são que eu tive. vocacionados, essa que é a Sim, verdade. né? Olha, gente, a solução é política. O prefeito Emanuel Pinheiro pode e deve liderar, porque ele é o prefeito de Cuiabá, gente. Ele é a maior liderança política autorizada pela população de Cuiabá. Ele pode liderar esse processo, deve liderar esse processo. Se assumir, ele tem que pôr dinheiro lá e resolver isso imediatamente. Tá. Não sei se ele vai fazer isso. Mas, Emanuel, essa é a minha Ele foi opinião. consultar deputados ontem. Ele esteve ontem o dia inteiro na Assembleia Legislativa. Inclusive teve um ranca-rabo no telefone com o Valtenir. Não ele. O Bezerra estava no gabinete do deputado Romualdo, junto com o prefeito Emanuel. O deputado Romualdo também é do MDB. O Emanuel foi lá pedir apoio para os deputados. Se eu intervir, vocês me ajudam? Esse me ajudar, sabe o que é? É pressionar o Mauro Mendes para pagar a conta. Inclusive, ontem à tarde teve uma reunião da executiva do MDB com o Mauro Mendes para tentar ajudar Emanuel. Só que Mauro Mendes já mandou o recado, né? Bem claro. A frase de Mauro Mendes: esta história da Santa Casa tem que ser passada limpo. Sim. Para bom Antero, entendedor, meia palavra basta. Aí ele disse uma frase inteira. Mas Lúcio e Antero, eu vou provocar um pouquinho mais. Aí o Bezerra ligou para o Valtenir. Ô, Valtenir, por causa dessa entrevista. Eu quero provocar o Antero um pouquinho mais numa coisa importante. Eu só queria o seguinte, nós vamos ter aqui a entrevista do Antônio Presa. Eu vou esquecer. E esse é o destaque do Antero. Nós vamos Mas dar um eu tempinho. Nós vamos dar um tempinho nesse material aqui. Tá. E aí a gente vai voltar nesse assunto. E aí você faz a provocação. Tá bom. Ok? Anota aí para você não esquecer. Eu não vou esquecer. Vamos então ao seu destaque, professor. O meu destaque é esse impasse, que é um impasse, eu vou dizer, houve um embate na Câmara de Vereadores de Cuiabá entre o vereador Abílio e o Renivaldo Nascimento com relação a essa questão da taxação do Uber, do aplicativo aqui em Cuiabá. Isso é de longa data e não é um problema de Cuiabá, é um problema de Nova York, é um problema do mundo inteiro. Né? Países expulsaram já um aplicativo e outros países conseguiram adequar o sistema ao sistema de transporte individual, que seja, nas cidades. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou colocar a minha opinião com relação de que forma nós podemos equalizar isso. Né? Nós podemos ter uma convivência harmônica entre taxistas e proprietários de Uber, tendo, sobretudo, como telo, como objetivo, né, uma comodidade, né? Uma melhoria, uma qualidade melhor no transporte para o usuário, que é o cidadão comum, que eu acho que é quem merece um transporte alternativo que seja, né? De aplicativo ou de táxi com qualidade. Bom, esse daí é o seu destaque. O Antero já antecipou aqui o destaque dele, que é esse confusão em torno da Santa Casa. Esse da Santa Casa. Que precisa ser passado ali para o Mauro Mendes. Essa é a confusão. E agora aqui eu queria destacar uma notícia da senadora Selma Arruda. Não é sobre denúncia de Caixa 2, abuso de poder econômico, é outro tema.
A senadora é membro da titular Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai apurar as causas da catástrofe provocada pelo rompimento da barragem de rejeitos tóxicos da mineradora Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho. Selma Arruda defende que a comissão deve cumprir o papel esperado pela população brasileira, punindo os responsáveis e criando legislação punitiva forte. Bom, agora tem um outro lado dessa informação aqui, né? Dessa CPI para apurar a tragédia de Brumadinho. A informação foi publicada no portal Gazeta Digital, numa reportagem do jornalista Pablo Rodrigo. Membro da CPI de Brumadinho, Fagundes recebeu doação de mineradoras. De acordo com a reportagem do jornal O Globo, o Wellington Fagundes recebeu uma doação de 150 mil da empresa Cavalca Construções e Minerações durante as eleições de 2014, quando se elegeu senador da República. E um grande debate que está instalado lá em Brasília é o seguinte: dezenas de parlamentares federais, deputados, senadores recebem ou receberam doações de mineradoras. E a cobrança que se faz deles é o seguinte: e aí? Será que agora eles vão produzir uma legislação mais rígida que evite tragédias como essa lá de Brumadinho, onde morreram centenas de pessoas e muita gente ainda continua desaparecida, porque até hoje teve a primeira tragédia lá em Minas, fizeram discurso, prometeram e não fizeram absolutamente nada. Nenhuma punição. Nenhuma punição. Fora o dano ambiental, que é punição. gigantesco também, né? O dano ambiental é gigantesco. Houve uma diferença, veja bem, nós tivemos duas catástrofes ambientais, né? Aquela anterior esqueci o nome lá, Mariana. A de Mariana, né, a de Mariana, eu acho que a única diferença entre Mariana e agora de Brumadinho é que, de certa forma, o governo federal agiu um pouquinho mais rápido no sentido de punição, né? Pelo menos para a mídia foi a sensação de que o governo federal estava punindo as pessoas responsáveis, ou os responsáveis, né? Nesse caso agora. Mas foi muito rápido, exato. Você lembra? Mas também é o seguinte, né? Foram até agora em torno aí de 200 pessoas. Foi 200 que morreram, foram localizadas. Foi, né? exatamente. Tem 123. Mais de 100 pessoas desaparecidas. Exatamente. E a rapidez de resgate também, houve rapidez, celeridade, porque teve o apoio da tecnologia de Israel nisso tudo também, né? Que foi... Não, depois de morte, né? Depois de morte. Israel foi lá e ajudar a identificar os mortos. Foi, né? mas foi muito importante. Foi importante, sim. Agora, essa questão aí, primeiro colocando que o senador Wellington recebeu esse dinheiro, na minha opinião, não foi da mineradora Cavalca, foi da construtora Cavalca. Por qual motivo? O senador Wellington é conhecido como o rei do DENIT. Já explicou tudo. Ele manda nas obras federais. Na época, 2014, o candidato ao Senado podia receber recurso de empresa jurídica, de CNPJ. Depois é que, recentemente, passou a ser só pessoa física. E a Cavalca Engenharia é uma das empresas que fazia a duplicação da Serra de São Vicente. A Serra de São Vicente era uma obra do DENIT, cujo grande pai do DENIT, conhecidíssimo no Brasil inteiro, é o Wellington Fagundes. Então, assim, para ficar de bem com o pai, né? E aí, pai, 150 dá? Deu. Beleza. Mas, na minha opinião, foi a Cavalca Engenharia. Simples assim, né? E não a Cavalca Mineradora. Não, mas é a mesma empresa. Eu sei, eu sei. Eu sei nesse caso aí. Ela tem a mineradora no nome, mas ela contribuiu aí, não porque o Wellington já beneficiou. Não por causa do garimpo, mas por causa da estrada. Por causa da estrada. O rolo aí é outro. E ela é investigada aí, suspeita de um desvio. Isso não é aqui em Mato Grosso, não. Nos estados de Acre e Rondônia, o desvio pelo qual a Cavalca é investigada é de 700 milhões de reais. Isso foi depois que elas fizeram muita amizade com o doutor Luiz Antônio Pagô, aquele homem sério.
ter auxiliar aí do Blairo. Não precisamos Martins. ir muito longe, né? Até E tá pouco tempo solto, atrás tá nós tranquilo tivemos aí. aí, antes da eleição, a informação de que mais da metade do Congresso Nacional foi financiado pela JBS. Você quer o quê? E sempre foi assim, né? Haja amor. Haja amor. Bom, e delator, Permínio Pinto presta depoimento no dia em que Taques completa 51 anos. Ao contrário dos últimos 6 anos, em que o aniversário foi celebrado em alto estilo e com cargos de destaque na política no país e em Mato Grosso, o ex-governador completa 51 anos nesta sexta-feira, dia 15 de março, longe pessoalmente dos holofotes. A data do aniversário de Taques coincide com um novo depoimento do seu outrora amigo, aliado partidário e ex-secretário Permínio Pinto, delator da Operação Rêmora, que investiga desvio de recursos da educação no governo tucano. Era aquela combinação de empreiteiras para ver quem é que ia Então o ganhar a Permínio vai licitação. depor hoje? Depor hoje. Depor hoje. Está Eu achei que era maio. Não, hoje. a informação aqui é que é nesta sexta-feira, dia 15 de março, depoimento de Permínio Pinto. Maio não é Alain Maluf? É Maia Lama Luz. Maio é Alain Maluf, não é? Alain Acho que Maluf, estavam todos programados para maio. Mas tudo bem, tá aí a confirmação que é hoje. Preparar para cobrir, né? E a justiça quis ouvir de novo o Permínio Pinto, Antero? Não é isso. É que o Permínio, quando ele fez o depoimento aqui, ele não tinha feito a delação ainda. A delação do Permínio já foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ainda mantém sigilo sobre a delação, embora já a tenha homologado. Em função disso, o Supremo Tribunal Federal mandou para o juiz da primeira instância todo o conteúdo da delação de lá. Juiz Jorge Tadeu, Jorge da Tadeu. 7ª Vara Criminal. Do 7ª Vara Criminal. Então, o juiz Jorge Tadeu, muito provavelmente, vai fazer perguntas em cima do conteúdo da delação. E aí, E, muito provavelmente, o Permínio vai confirmar. Então, teremos voz e imagem do Permínio começando a decifrar o enigma dos Pois é. hieroglifos. e nessa Né? delação do Permínio, certamente pode E complicar. não está mais sob sigilo, Antero? Ainda está sob sigilo, Ainda está sob para sigilo. não prejudicar alguns desdobramentos de investigação. Mas é de se esperar que vai ser bombástico o depoimento do Permínio hoje. É Pois porque é o e seguinte, essa porque declaração- existe aí isso está no portal Gazeta Digital, existe aí uma expectativa grande, dentro do que o Antero acabou de falar, de que possa haver aí novas revelações sobre esse caso do escândalo da SEDUC. É E novas isso para pode- nós, porque Sim. essas revelações já foram feitas ao Sim, Supremo. e isso, a meu ver, pode complicar cada vez mais a vida do atual conselheiro do Tribunal de Contas, Guilherme Maluf. Complicar quando? Vai demorar um pouco. Não, Porque, assim, ele mas vai fazer complica. o de- Ele não está complica. envolvido nisso? Não sei. Vamos depender de ouvir o Permínio amanhã, né? O Alan Não, Maluf foi ele claro. foi na declaração denunciado, dele. né? Foi Foi denunciado. Foi denunciado. Entendeu? Eu penso assim, se ele vem com coisas novas, né, e de certa forma o Guilherme tem envolvimento nesse desvio todo lá na SEDUC, pode complicar a situação dele, eu acho, né? Não, sim, pode, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que demora. Tá? Porque a ação penal está só começando. É. O depoimento do Permínio é um dos depoimentos que vai ter e que provavelmente vai ser apensado nessa ação do Nessa Guilherme ação, Maluf. é. Mas isso deve tirar o som do Pedro Taques. Né? Do Pedro. Do Pedro, lógico. O Permínio vai denunciar o Pedro Taques. Tem alguma dúvida disso? E vai complicar também. O Nilson vai- Leitão. Vai complicar a vida de quem está sem o foro privilegiado. Que é Estão o caso todos sem foro privilegiado, do ex-deputado todos, federal Nilson Todos. Leitão. Todos. O Pedro Taques, o Nilson Leitão e... Diz que tem um negócio a consigno aí que está para explodir também. Aí vai para a segunda instância, para a primeira e segunda. Primeira instância. Primeira. Aí Primeira. vai para a segunda, Aí depois vai para a segunda. Aí depois da segunda vai para a cadeia. cadeia. Entendeu? Então, assim, não sei o que vai acontecer na delação do Permínio, vamos esperar, né? Vamos esperar. E nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e o A Notícia de Frente volta daqui a pouquinho.
Novidade, emoção, tecnologia é NET. E só quem é NET tem a banda larga líder em ultra velocidade. E essa banda larga agora tem uma novidade para você. É o Wi-Fi Plus, um super Wi-Fi com muito mais sinal pela casa. O Wi-Fi Plus é um Wi-Fi mais potente, com mais alcance, com conexão muito mais rápida. O Wi-Fi Plus chega onde o Wi-Fi comum não chega. É a emoção de ter a internet onde você precisa, para ver redes sociais, notícias, vídeos, filmes e até séries, onde você quiser, porque banda larga tem que ter novidade, emoção e tecnologia. Banda larga é NET. Ligue 4004-4910. Acesse net.com.br ou vá até uma loja Claro. E agora tem uma outra novidade, Antero e professor Haroldo. A partir de agora, A Notícia de Frente está lá no Facebook da TV Vila Real e também no YouTube. Que beleza. Ufa! Que bom. Evoluímos, né? Evoluímos. Que legal. E dando sequência aqui, o governador Mauro Mendes pede compreensão dos deputados e condiciona o empenho de emendas ao incremento da receita. Uma das maiores pedras aí no sapato do ex-governador Pedro Taques, agora começa a incomodar Mauro Mendes, a cobrança dos deputados estaduais pelo pagamento das emendas impositivas, com cerca de 70% das emendas em atraso desde a gestão passada. Segundo o Democrata e o Estado, ainda sob forte crise, o chefe do Executivo pediu compreensão dos parlamentares e prometeu que os repasses serão feitos conforme a entrada de receita no caixa do governo. O governador Mauro Mendes tinha vetado o pagamento das emendas dos deputados. Ele vetou, na minha opinião, é o seguinte, muito mal articulado isso, né, Lúcio? Porque ele vetou, teve uma reação da Assembleia, o líder dele falou que é muito difícil manter o veto. O líder do governo, Mauro Mendes, disse, não, a Assembleia vai derrubar o veto. Vai ser muito difícil manter o veto. Aí, depois disso, ele está pedindo compreensão dos deputados. Esse jogo tem que ser combinado, gente. Isso tem que ser feito antes. Tinha que ter chamado o Dilmar Dal Bosco e o presidente do Poder Legislativo antes de vetar. Antes de colocar o veto. Antes de dar publicidade ao veto. Assim, sem nenhum diálogo, de costas para a Assembleia. Não combinou com ninguém. Não combinou com ninguém. Quer dizer, não combinou com os aliados. Nem com os aliados. Não, nem com os aliados. Quer dizer, os caras vão lá e cobram o boteiro. E aí, presidente, você vai defender ou não a autonomia dessa casa? Porque foi uma das conquistas do parlamento quando Antônio Carlos Magalhães colocou de que deputados e senadores, e aí aplica-se aqui também para deputados estaduais, poderão apresentar emendas ao orçamento, porque não podia. Vereador, deputado só podia dar nome de rua, fazer moção de congratulação, moção de pesar. Você não podia participar da organização das finanças brasileiras. E a verdade é a seguinte, os caras falam, emenda de parlamentar e tal. Sabe quanto é sobre a emenda de parlamentar em Brasília, que deve ser a mesma coisa aqui, sabe quanto que é? É sobre 1% do orçamento que o parlamentar apresenta emenda. Pega 1% do orçamento, e em cima desse 1% do orçamento é que ele apresenta as emendas. Para quê? Para chegar, às vezes, onde o Executivo tem dificuldade de chegar. Tudo bem, o Estado está numa situação difícil, eu acho até que essa ponderação do governador Mauro Mendes é uma ponderação correta, só que essa ponderação, ela está tarde. Ela devia ter sido feita antes. Pode ser que, graças ao prestígio dele, início de governo, etc. e tal, ainda surta algum efeito. Mas pode ser que já tenha sido muito tarde essa ponderação do governador Mauro Mendes. Quer dizer, é muita bateção de cabeça na questão de coisas simples da política. Exatamente. E, de certa forma, arranha uma coisa importantíssima de gestão, que é a questão da governabilidade, sem dúvida alguma. Eu, particularmente, acho. Governabilidade no sentido de ter condições de relação com a Assembleia. Mas não acho que a Assembleia vai se insurgir contra ele. Você acha que não, por conta de emenda? Não, não vai.
por conta disso aí, não vai, porque as pessoas sabem que não está podendo pagar a RGA do servidor, cara. Eu sei, O mas... cara não vai exigir pagar a emenda de deputado sem pagar a RGA do servidor. É questão de prioridade. Entendeu? Né? Então, assim, tem todo o ambiente favorável para contar com a compreensão da Assembleia. A única coisa que eu lamento é por que não buscou esse entendimento Lá atrás. antes de vetar. Seria o ideal. Se é que era necessário o veto. Às vezes podia negociar, não vetar e, assim, quando tiver um excesso de arrecadação, ir cumprindo. Né? Será que a estratégia pode ter sido, de repente, olha, nós vamos colocar aqui um bode na sala e depois nós vamos conversar? Mas esse bode vai dar chifrada no executivo lá. Não, mas é isso que, vai dar cabeçada que dura. está colocado. Olha, se o governador Mauro Mendes não sentar, não conversar, não dialogar, o veto dele vai ser derrubado. Foi o que disse o próprio líder do governo. Por quê? Porque o líder, no dia que o Mauro Mendes vetou, eu entrevistei o Dilmar Dal Bosco. E ele estava irritadíssimo, porque a entrevista na Capital FM é 7h30 da manhã. Ele sabia, o Jornal Gazeta estava circulando com a matéria. Eu falei, olha, o Jornal Gazeta está trazendo aqui, o governo vetou as emendas impositivas dos deputados. Isso foi na segunda-feira. Na segunda? Na segunda. Como é que fica isso? Falei, olha, isso é um absurdo, eu estou sabendo agora. E 8h30 da manhã, sabe quem estava no Palácio para conversar com o Mauro Mendes? Ele? Não. O presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. E um dos assuntos, com certeza, foi essa questão do veto. Porque os deputados partem para cima do Dilmar. Ele mostrou para mim e falou aqui, Antero. E para cima do presidente. Fulano já me ligou, fulano já me ligou, fulano já me ligou, fulano já me ligou. E parte para cima do deputado Eduardo Botelho. Ô, deputado, você falou que esse governo ia ter consideração conosco e tal. Porque eles são os dois líderes do Mauro Mendes lá no parlamento. O deputado Botelho e o deputado Dilmar Dal Bosco. Então eles ficaram enfraquecidos por essa gestão. E não esperava esse veto, né, Antero? Rapaz, podia até acontecer o veto. Mas o veto conversado é uma coisa, porque conversa com o Dilmar vai lá, conversa com toda a bancada da base, conversa com a oposição. Olha, por causa desta situação, assim, questão de prioridade. Que nós vamos vetar, parará. Quer dizer, é diferente do que eu conhecer pelo Jornal Gazeta. Uma coisa é você convencer, outra coisa é você empurrar, né? É bem diferente. E lá na Assembleia, uma PEC pretende obrigar secretários a prestarem contas na Assembleia. É um projeto aí de emenda constitucional que foi apresentado pelo deputado estadual Dr. João de Matos. Obrigando aí, que pretende convocar e tornando obrigatória a presença de secretários e dirigentes públicos do primeiro escalão do governo do Estado a cada 6 meses perante as comissões permanentes da Assembleia Legislativa e aí para prestar as informações sobre resultados das ações executadas, além do desempenho da gestão e do planejamento, principalmente aí das políticas públicas. Mas eles não dão conta de prestar conta da verba indenizatória? Não, peraí. Ele está cobrando a prestação de conta do executivo. Tudo bem, e está certo. Eu acho que é isso aí, né? O secretário tem que prestar conta. A única coisa que eu acho... Por que dentro da Assembleia não implementa esse tipo com eles mesmos, com relação à verba indenizatória, por exemplo? Porque eles colocaram na lei que não existe a necessidade de prestação de contas. Pois aí cobra do outro. Eu não estou dizendo que está errado cobrar do outro, mas deveria usar para si mesmo. Mas foi publicado outro dia aí, quanto que eles gastaram de verba indenizatória? Todo mundo rapou taxa, só o Ulisses Moraes que deixou lá 2, 3 mil reais, entendeu? Não, senhor. Não, desculpa, gastou só 2 e 3 mil reais, desculpa. Isso, exatamente, foi o único que não gastou nada praticamente, né? Mas na verdade é o seguinte, o doutor João, não sei quem que está assessorando ele juridicamente, ele faz um projeto inteiramente inócuo, desnecessário, inteiramente desnecessário. Ele está fazendo um projeto de lei, uma emenda constitucional, para poder aprovar o requerimento de convocação dos senhores secretários na casa. Não precisa disso. Já tem. Pois é, eu imaginei. Já tem, isso pode convocar. Já tem, não precisa, basta um ofício. Tem que aprovar na comissão correspondente. Eu quero que venha aqui na Comissão de Fiscalização e Controle para prestar contas sobre isso. Aí,
o secretário tem 15 dias ou mais 15 dias, prorrogáveis por mais 15, para responder. A PEC aqui não seria para eliminar essa convocação, Antero? De deixar isso como regra, de que todos os secretários... Já é regra. Já é regra. Já é regra. Agora, eles precisam, para isso, serem convocados. Fazer um ofício, né? Convocando. Fazer um ofício convocando, com votação da comissão. Sim. Não posso, na minha vontade, convocar. Democracia é a maioria. Né? E agora nós vamos falar da crise na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. O ex-presidente da Unidade de Saúde do Hospital Filantrópico, Antônio Preza, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. O ex-gestor aponta interesses para falir o hospital. Vamos conferir. O senhor apontaria interesses para falir o Hospital Filantrópico? Existe aí uma conspiração contra a Santa Casa, é isso? Esse questionamento, Lúcio, nós já expusemos por parte representando a diretoria do hospital, uma declaração que nós fizemos na delegacia fazendária, quando nós fomos chamados para ser ouvidos sobre essa questão desses problemas que ocorreram na Essa é da Operação Sangria. Isso, exatamente. Que culminou lá com a prisão do ex-secretário Buarque Douglas Correia. Exatamente. É isso? Eles nos questionaram qual era a relação que existia da secretário Buarque com a Santa Casa. Nós respondemos que era péssima. Então eles pediram que nós fôssemos fazer uma declaração. Nós fomos lá. E nessa declaração que nós colocamos, eu coloquei para a delegada, que estava naquele momento na delegacia, que era a impressão não tinha como provar, mas era a impressão da diretoria da Santa Casa, que era esta a finalidade da Secretaria Municipal de Saúde, de quebrar o hospital, porque não existe outra maneira de tanta dificuldade que eles colocaram para a nossa gestão. As empresas ligadas ao ex-secretário queriam assumir algum serviço da Santa Casa, doutor Preza? Quando nós assumimos a diretoria do hospital, em 2013, nós fomos procurados pelo Dr. Buarque e pelo Dr. Fábio para que eles assumissem a diretoria da Santa Casa. A minha área de atuação, eu trabalho com a criança, eu mexo com cirurgia pediátrica, UTI pediátrica, UTI neonatal, eu não mexo com a parte de adulta. Mas o atual presidente da Santa Casa hoje, que faz parte da diretoria nossa, ele empresa não faz, não, escuta os médicos da UTI. Nós conversamos com o pessoal dos médicos da UTI, ninguém queria que a Proclínica entrasse, porque eles têm uma maneira de trabalhar que não achavam que não era muito correta. Então nós não deixamos eles entrar na Santa Casa. Agora a gente precisa contextualizar e falar dessa crise, né? Primeiro, o dinheiro, né? Tem vários dinheiros aí envolvidos. Tem a emenda dos 12 milhões e tem os 24 milhões de reais. Eu queria que o senhor falasse para a gente poder esclarecer esses dois assuntos, doutor Preza. Primeiro, o porquê que a Santa Casa, como que foi esse acordo dos 12 milhões de reais, que era uma emenda da bancada federal, e os 24 milhões de reais também? Porque a Santa Casa diz que a prefeitura deve os 24, 12 milhões. E aí a prefeitura diz que a Santa Casa está devendo 24. Como que é isso? E já falando aqui, porque o secretário de Saúde disse que a Santa Casa faz a própria regulação. Estaria aí a maior fraude da casa, segundo a Secretaria de Saúde do município. Bom, vamos lá, vamos por partes. Uhum. Então, primeiro, a emenda dos 12 milhões e 400. Essa emenda de 12 milhões e 400, emendas parlamentares é uma receita do poder legislativo, não é do executivo. Então, os deputados e senadores têm lá 1%, acho que é 1%, que eles podem destinar de acordo com o que eles queiram fazer. Muito bem, nós mostramos a situação financeira da Santa Casa para a bancada, não foi só nós, os outros hospitais também, e eles colocaram receita. Tem emenda de investimento, obras e reformas e custeio. São 3 tipos de emenda. A emenda de custeio é uma emenda nova. Antigamente não existia. De 2016 para cá, me parece que... A da Santa Casa era de custeio. De custeio. Então, nós recebemos de investimento também. O nosso centro cirúrgico está todo equipado com emenda de investimento. Na emenda de investimento e a emenda de obras, é aberta uma conta de investimento no Banco do Brasil e de obra na Caixa Econômica Federal. A gente não tem nem acesso a essa conta. A gente faz a compra através dos 2 sistemas de compra do Ministério da Saúde informatizado, CIGEM, que tem o preço dos equipamentos, e o Siconv, que nós realizamos o processo de compras. Depois que a empresa que vai entregar a coisa para a Santa Casa, o próprio Ministério repassa o recurso para a empresa e depois fecha a conta. Nós nem temos acesso, só para investimento. Não tem contrapartida. A emenda de custeio, ela é repassada para o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde repassa para a Santa Casa. Esses 12 milhões e 400 a prefeitura recebeu? Recebeu. E não repassou? Não. Então, esses 12 milhões e 400, então esse 12 milhões e 400,
era a emenda de custeio, era ter um teto. Então, em 2017, que é essa ação, eles pegam o valor, a série histórica de 2016. Em 2016, nós viemos de muitas greves. Desde 2015 tem muita greve. O teto nosso ficou baixo. Então, nós pegamos o teto financeiro das emendas que nós podíamos pegar. E esse aqui foi uma receita que o senador Wellington e o deputado Valtenir conseguiram lá, uma mexida lá com a defensoria, que o Valtenir e o senador fizeram lá, para destinar para a Santa Casa, porque sabiam, nós tínhamos mostrado pela situação que nós estávamos passando. E colocaram esses 12 milhões e 400. Só que eles não podiam ser colocados no CNPJ da Santa Casa como as outras emendas são. Então ele falou, olha, qual é a relação que vocês têm com a prefeitura? Eu falei, muito boa. Então, nós fomos no prefeito, explicamos para o prefeito, olha, prefeito, o senador e o deputado, conosco e o vereador Ricardo Saad estava presente. Olha, essa emenda, tem essa emenda para dar para a Santa Casa, você sabe que a Santa Casa tem uma situação financeira difícil, nós vamos colocar no CNPJ da prefeitura, mas você repasse para a Santa Casa, não tem problema nenhum, repasse. Depois, quando for feita a habilitação, sentamos de novo lá. Mas o secretário de Saúde disse que a prefeitura não deve esses 12 milhões e 400. É porque ele não diz a verdade, é isso? Com certeza. Ele não participou da discussão. Ele não participou da reunião. Quem participou da reunião foi o senador Wellington, deputado Valtenir, vereador Ricardo Saad. Então não existe dívida nenhuma da casa com a prefeitura? Não, presa e os prefeitos. Então, estamos falando de 12 milhões e 400. Essa emenda de 12 milhões e 400... ela veio para a Santa Casa, para a prefeitura, para ser repassada para a Santa Casa. E ela foi aprovada numa sessão conjunta do Congresso Nacional. Agora, então, essa questão já está clara, doutor Preso. Sim. E os 24 milhões que vamos a prefeitura lá, diz que a Santa milhões. Casa deve? Então, vamos lá que história que é essa? Então, vamos lá nos 24 milhões. Deve ou não deve? Não devemos de jeito nenhum. Ele colocou uma nota que são 24 milhões 866 200 mil. Composto da seguinte maneira. Quando você lê a nota, ele fala 10 milhões e pouco referentes a cirurgias eletivas não executadas. 2 milhões e 900 são referentes a exames diagnósticos eletivos não realizados. 4 milhões e 500 leitos de retaguarda pagos indevidamente. 3 milhões e pouco referentes a emendas pagas sem pactuação e ou contrato. Eles só falam nesses 3 milhões de emendas, mas os 10 milhões, os 12 milhões, tudo são emendas que vieram no CNPJ da Santa Casa. Era só para ser repassada normalmente. A normativa que fala de repactuação, ele coloca com clareza, olha, para as entidades sem fins lucrativos, devem ser respeitadas as metas previstas no contrato, convênio de contratualização. Não tem nada de fazer novas metas, porque se fosse para fazer novas metas, a emenda tem que vir para a prefeitura, não é para a Santa Casa. Bom, e essa entrevista que nós acabamos de assistir aí, do ex-presidente da Santa Casa, Antônio Presa, falando aí sobre toda essa polêmica, a cobrança lá de 12 milhões e 400 mil reais da emenda que a prefeitura não pagou. Aí a prefeitura disse que a Santa Casa tem uma dívida superior a 24 milhões de reais. A Santa Casa lá está com as portas fechadas. Tudo isso daí é tema de Antero Paes de Barros, que é o destaque dele hoje. O meu destaque é o seguinte, que essa situação, aliás, eu queria saber a provocação, porque aí eu já respondo também. Né? Não posso esquecer, né? Porque o telespectador vai cobrar. Que gosta de provocação. Gosta de provocação. Não, a minha provocação, anotei justamente, eu acho que vai ser extremamente prudente, né? Oportuna. Vocês viram aí a explanação do Presa com relação a esse caos que está acontecendo lá na Santa Casa, né? E você vê de um lado o Presa, você vê do outro lado a prefeitura, né? Um cabo de guerra gigantesco, a população assistindo tudo isso, esperando que se resolva o mais rápido possível para poder, né, ter uma saúde com qualidade. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: que o governo do estado e a prefeitura, eles são responsáveis para achar uma solução, Antero, para esse caso da Santa Casa, mas não necessariamente são responsáveis pelo caos. Você confirma essa afirmação ou não? Porque você eventualmente coloca que Emanuel Pinheiro é o responsável por isso. Eu discordo. Eu acho que ele não é responsável por isso. Ele não é responsável por um caos que foi construído dentro da Santa Casa por um problema de gestão, né? Eu acho que a prefeitura e o governo do estado têm a responsabilidade de achar uma solução, seja ela qual for. Certo. Mas ele não é responsável por esse caos. Deixa eu falar. O Emanuel Pinheiro, à medida em que a gente toma como verdadeira a afirmação do doutor Antônio Presa, e eu reputo verdadeira a afirmação do deputado Valtenir, eu reputo verdadeira a afirmação do senador Wellington Fagundes,
Eu reputo verdadeiro o documento assinado pela bancada. Eu li, ninguém me contou, o relatório do senador Antônio Carlos Valadares de Sergipe, dizendo os 12 milhões e 400 é da Santa Casa. Está escrito no parecer do Congresso Nacional. Está por escrito. O relator do orçamento da União escreve com todas as letras os 12,4. Fui procurado pelo deputado Valtenir. A emenda seria destinada inicialmente para a Defensoria Pública. Depois de um acordo, esse dinheiro ficou destinado para a Santa Casa de Misericórdia. Portanto, os 12 milhões e 400 são da Santa Casa, documento oficial do Congresso Brasileiro. À medida que eu tenho um documento da Prefeitura de Cuiabá, não sou eu que criei esse documento. Quem criou esse documento foi a Prefeitura de Cuiabá, que coloca lá o papel timbrado da Prefeitura e manda o release numa foto. Emanuel Pinheiro. Nós temos essa imagem, inclusive. Pois é, então, Essa se imagem puder nós colocar temos as ela. imagens aí como Sim. apoio, manda Emanuel Pinheiro, manda o Herdes Fagundes, Valtenir Pereira, o vereador Ricardo Saad e o presidente da Santa Casa, Antônio Preza. E um release, olha lá, o release, esse é o release da Prefeitura. A Prefeitura informando que o prefeito pegou a emenda e ele, prefeito, fez a política, autorizado pelo deputado Valtenir, seu colega de partido, tal, pode faturar aí, prefeito. Nós vamos repassar 12 milhões e 400 mil para a Santa Casa. Depois disso, o que é grave nisso? Se você entrar no Google e clicar o título dessa matéria, se você entrar no Google, você vai ver lá, Prefeitura vai passar 12,4 milhões para a Santa Casa. Aí você clica para o site da Prefeitura, o Emanuel Pinheiro tirou do ar. Tirou do ar agora. E nesse release aí, Antônio? E nesse release aí, a gente tinha arquivado e a gente acabou publicando hoje no PNB Online. E uma informação que é essencial nesse release aí é a que diz o seguinte, que o prefeito Emanuel Pinheiro garantiu o repasse à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá de um valor de 12 milhões e 400 mil reais, que foi lá um trabalho que teve na articulação, Valtenir Pereira e o senador Wellington Fagundes. Isso consta nesse no release que nós da estamos Prefeitura. vendo aí. Olha lá o timbre da Prefeitura. O documento completo. O release é da Prefeitura. Então, como é que eu vou achar que a Prefeitura mentiu nesta oportunidade? Isso assinado pelo prefeito? Assinado pela assessoria, pela Secretaria de Tem um Comunicação nome da ali, por exemplo, Prefeitura. da jornalista da Prefeitura que fez a matéria. Tem tudo. Uhum. Então, assim, Tem como a é que eu data, vou tem achar tudo. que o Emanuel produziu essa mentira na Prefeitura? Não produziu, essa era a verdade. Depois, essa verdade passou a não ser interessante. Depois, muito tempo depois, essa verdade passou a não ser interessante. Então, não posso concordar com o raciocínio assim, a Santa Casa tem problema de gestão. Vamos raciocinar. Se a Santa Casa recebeu os 12 milhões e 400, estaria com 5 meses de salário atrasado? A data, por exemplo, dessa, Se receber isso, é de janeiro de 2018. Ela não estaria. 19 de janeiro de 2018. Ela não estaria, mas estaria em déficit da mesma forma. Não, ela tem dívidas, Haroldo. Pois é. Como todas as Santa Casas do Brasil têm. É. Ela tem dívida porque, desde que Serra foi ministro da Saúde, ele abriu um crédito para as Santas Casas, que é um presente grego. Na época parecia coisa boa, não é. Porque eles pagam 1,34% de juro ao mês, o que dá mais de 20% ao ano. Agora o governo Bolsonaro está estudando uma saída. Qual que é a saída do governo Bolsonaro? É arrumar 2 anos de carência para pagar e arrumar o crédito com juros de 1% ao ano. Aí, E não de 20% ao Dá um ano. afrouxamento. 2 pontos. E qual que é a outra solução que é definitiva? Que é isso que eu falo. Primeiro, que para mim comunicação é verdade. Eu acho que o prefeito está tropeçando na verdade e, infelizmente, ele está mal assessorado. Ele devia trabalhar melhor essa questão, porque, na minha opinião pessoal, o Emanuel Pinheiro podia muito bem liderar esse processo e ainda sair grande desse processo. Porque o que precisa ser feito, na minha opinião? Primeiro, repassar os 12 milhões para a Santa Casa. Segundo,
apesar do Estado, sobre Pedro Taques, ter sumido com os 33 milhões dos hospitais filantrópicos, cobrar do Estado uma participação para ajudar não só a Santa Casa, mas repor parte dessa emenda da bancada federal. O próprio Fábio Garcia é testemunho dessa articulação, ele era o coordenador da bancada. Terceiro ponto, o prefeito Emanuel liderar e convidar para isso o governador Mauro Mendes, sem estar fustigando com picuinha o governador Mauro Mendes, convidar o governador Mauro Mendes para ir a Brasília, para reunir com a bancada. Sabe por quê? Sabe qual que é a solução disso? A solução disso é fazer uma nova tabela do SUS. O Presa explicou, na entrevista que me deu na Rádio Capital, que custam R$240 uma cirurgia de apendicite. Pelo SUS é 70. Por você pagar o médico, não, custa pelo SUS. Pelo SUS? Pelo SUS. Você recebe R$240. É. Aí você paga o médico, você paga o anestesista, você paga o auxiliar, aí sobra o dinheiro da Santa Casa e você tem que arcar com as despesas de quarto, de energia, de água, da comida, para o paciente, para o negócio dos antibióticos, do remédio. Vamos ser sinceros, R$240 remunera? Nada. Então a Santa Casa sabe que ela trabalha com situações que são graves. Tem uma situação da Santa Casa que foi feita a cirurgia, por exemplo, que o SUS remunera em R$4.000. Determinadas cirurgias mais complexas, porque eles fazem lá cirurgia de média complexidade e alta complexidade. Determinadas cirurgias mais complexas e tal, que custa R$60.000. O SUS remunera 4. 56 mil fica de prejuízo para a Santa Casa. Essas entidades são filantrópicas, gente. Elas não querem lucro, mas elas também não podem trabalhar no prejuízo. Eu acho que se você acertar a tabela SUS, se você acertar essas coisas todas, a gestão da Santa Casa melhora. Agora, isso não elide a constatação de que tem coisas que podem ser ajustadas na Santa Casa. Sim. Eu, por exemplo, na entrevista com o Presa, ele falou, olha, a folha é 1.300.000, não tem nenhum salário de 40 mil, isso é conversa fiada. Eu já entreguei tudo isso para o Ministério Público. Aí eu perguntei para ele, veja bem, porque o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, eu disse ontem aqui, falou que eles tinham comprado um aparelho de ressonância magnética por 2,5 milhões e que esse aparelho, e um raio-x, e que esses aparelhos não chegaram na Santa Casa. Já tinham pago 80% do valor. Pois é. Aí o Presa falou, olha, tá bom, é verdade. Nós compramos um aparelho de ressonância magnética por 2,5 milhões. Ele falou que a fábrica entregou, é mentira, porque nós compramos usado. O aparelho de 2,5 milhões, que está em bom estado, etc. e tal. Terceiro, o contrato da compra do aparelho diz que eles são obrigados a entregar assim que nós terminarmos o pagamento. Não terminamos ainda de pagar. Mas pagar 80% não recebe? É o contrato que está dizendo isso? É o contrato que está dizendo isso. Meu Deus. Porque, assim, eu vou te dar um aparelho que é sofisticadíssimo e você não paga. Mas enfim, eu não sei se pagou 80%. Eu sei que tem em atraso. Vamos supor que seja os 20% de atraso. Mas está no contrato. Está no contrato. De que não recebe. E o aparelho do raio-x eu não comprei. Então tem muita lenda também nessa história de Santa Casa. Está aumentando muito, né? Mas tem uma coisa que eu acho que ele está errado. Eu falei, por que 9 engenheiros? Boa pergunta. Na Santa Casa. E ele respondeu o seguinte, olha, 2 engenheiros são obrigatórios. É uma exigência do Ministério da Saúde. Tem que ter um engenheiro na área de sanitarista e de saneamento e tem que ter um outro tipo de engenheiro lá. E os outros 3 engenheiros, a gente fica para fazer as reformas da Santa Casa. É um elétrico e 2 civis. Esses 3 engenheiros, eu acho que dá para dispensar. Claro. Eu estou dizendo aqui um pequeno exemplo de gestão. Na hora que for fazer alguma obra, contrata freelancer, um engenheiro. Não precisa pagar todo mês. Não precisa pagar todo mês. Quer dizer, então, assim, tem problemas de gestão na Santa Casa? Dá para ajustar. Na minha visão, tem. A Santa Casa pode melhorar a sua gestão, mas o grosso do problema está aqui. E agora nós vamos ao nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com uma seguinte informação.
senadora Selma Arruda enviou um áudio que comprovaria a ligação do deputado Wilson Santos e do marqueteiro dela em denúncia de extorsão. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Nós estamos de volta com a notícia de frente desta sexta-feira, destacando que a senadora Selma Arruda enviou um áudio ao site O Bom na Notícia que comprovaria a ligação de deputado e marqueteiro em extorsão. Num áudio enviado à redação do site O Bom da Notícia, nesta quinta-feira, a senadora Selma Arruda encaminhou uma mensagem de voz que ela recebeu em 8 de novembro de 2018 do ex-marqueteiro na campanha dela, o jornalista Kleber Lima. E aí no áudio, Kleber Lima afirma ter sido procurado pelo deputado Wilson Santos como emissor do empresário e publicitário Luiz Gonzaga Rodrigues Júnior, mais conhecido como Júnior Brasa, proprietário da Gênios Produções Cinematográficas. Mas para entender melhor tudo isso, vamos aí ao áudio do jornalista e ex-marqueteiro de Selma Arruda, Kleber Lima. Doutora Selma, boa noite. Já passou das 18? Não, já passou. Boa noite. Eu vou transmitir um recado para a senhora por desencargo de consciência. Eu, particularmente, não... Até já disse para a pessoa que a senhora não tinha interesse, mas aí minha consciência está me acusando aqui porque eu não consultei a senhora, né? Então vamos lá. Se a senhora ficar brava, não precisa nem me xingar de volta, só ignorar. O Brasa procurou o Wilson Santos e ele me chamou lá ontem, o Wilson. Eu estive lá para propor um acordo com a senhora, que ele estaria sendo procurado pelos advogados lá das outras partes, né? Se ele não pode testemunhar para essas pessoas e tal, mas que ele não tem interesse, que o interesse que ele tem é de resolver com a senhora. Aí eu falei para o Wilson, tá, quanto que ele quer para resolver? Ele falou, 600 mil. Eu disse para o Wilson textualmente o seguinte, doutora Selma, eu falei, olha, eu acho que o Brasa não vale mais nada nessa altura do campeonato, porque a ação que incomoda a doutora, que é a ação da impugnação do registro, essa ação não é dele mais, é do Ministério Público, né? Ele sequer pode retirar a ação. E a de cobrança, assim, eu não acredito que ela vá querer pagar 600 mil para ele se ela não deve isso, né? Nem de longe, eu acho que se ela perder a ação, ela pagaria mais barato, né? Enfim, aí ele insistiu hoje comigo, eu falei, olha, Wilson, eu falei para o advogado dela, como de fato falei para o Diogo disso, né? Para ver se essa minha visão aí, de que da importância do Brasa tinha diminuído mesmo, ele concordou, mas aí está com a senhora, se a senhora tiver interesse, é só procurar o Wilson Santos, que ele, ou me falar que a senhora tem interesse, aí eu marco o encontro da senhora com o Wilson para tratar disso, tá bom? E aí? E aí que o Kleber Lima, quando ele saiu da Polícia Federal, ele deixou a seguinte declaração. Ele disse o seguinte, eu sou testemunha de algo que eu não vi e não sei. Ele disse isso, né? Não gostaria de estar nessa situação. O que eu disse para a Polícia Federal é que se é ou não é, eu não participei de nenhuma conversa envolvendo a Selma ou esses outros personagens. Não, mas completa aí. Sim. Fui consultá-la sobre um pedido de conversa que chegou até mim e eu não entendo que isso é extorsão. Se ela tivesse me consultado, se eu não toparia ser testemunha... Se eu toparia ser testemunha, desculpa, eu teria dito que não, declarou ele. Antero, ele disse aqui, nada pessoal com o Kleber, mas ele disse que ele não sabia de nada, que ele não viu, que ele não participou, e que disse à Polícia Federal que eu não participei de nenhuma conversa envolvendo a Selma ou esses outros personagens. Quem são os outros personagens? O Wilson e o Júnior Brasa. E o áudio é claro, né? Não, mas você não pode terminar o texto aí. Não, porque continua então. Onde que você quer que eu leia? Não.
Porque na sequência do texto está assim: fui consultá-la sobre um pedido de conversa que chegou até mim e eu não entendo que isso é extorsão. Tá, Antero, mas... Tá certo? Sim. Porque, veja bem, qual que é a extorsão aí que foi feita? Nenhuma. Eu tô dando razão à fala do jornalista Kleber Lima. Não é porque eu sou amigo do Kleber, não. Eu estou dando razão à fala do jornalista Kleber Lima. Mas ele disse que não sabia de nada disso. Ele falou que ele não é testemunha de extorsão. E é verdade, não é. E ele afirma: fui consultá-la sobre um pedido de conversa que chegou até mim e eu não entendo que isso é extorsão. Aí você vai lá para frente da matéria do Bom da Notícia, aliás, parabéns ao site O Bom da Notícia do Edivaldo Ribeiro pelo furo de reportagem, e lá para frente diz o seguinte: o ator da ação civil empresário Luiz Gonzaga Rodrigues Júnior, conhecido como Júnior Brasa, ele diz na ação ter recebido 1.030.000, mas que ainda restou uma dívida de 1.160.000, incluindo uma multa por rescisão de contrato. O que estaria sendo proposto? Olha, eu tenho 1.160.000 para receber, eu deixo isso por 600. Onde que é a extorsão aqui? Não tem extorsão. Aí não tem extorsão. É só isso. Né? Não, mas o questionamento meu não é esse. Não é com relação a esse ponto. Ó, e meu tem uma outra informação que merece ser colocada aqui, dentro dessa discussão. Do Bom da Notícia, da reportagem lá do site. A gravação foi enviada para a Polícia Federal. Segundo a mensagem, a senadora Selma Arruda poderia fazer um acordo, a palavra acordo entre aspas, com o publicitário Júnior Brasa, cobrando, que aqui me parece o seguinte, que faltou alguma palavrinha, estaria cobrando 600 mil por um saldo de contrato de menos de 100 mil reais. Pois é, mas a informação... Tá bom, essa é a informação da Selma. É a informação aqui da Selma, dessa reportagem. Da Selma. E aí seria extorsão. Você só deve 100 mil e eu estou cobrando 600, seria extorsão. Mas a afirmação do Brasa, na ação, por escrito, está escrito na ação, é que ele tinha para receber, ele recebeu 1.030.000 e ainda restou uma dívida de 1.160.000, vírgula, incluindo a multa por rescisão de contrato. Quer dizer, pode ser que o contrato, entendeu, estabeleceu uma cláusula de multa por rescisão de contrato que chegaria a 1.160.000. Ele anexou esse contrato na ação de cobrança que fez contra a juíza Selma. É que ele foi eu não vejo nenhum envolvimento do Wilson. É que ele foi chamado para ser testemunha e diz assim, como é que você testemunha? Eu vejo o Wilson aqui só porque ele votou na Selma, trabalhou para a Selma, tentando ajudar a Selma. E que é amigo do Júnior Brasa. E que é amigo do Júnior Brasa, que fez a campanha dele. Ele ajudava o Júnior a receber e ajudava a Selma a tentar se livrar. A explicação do Kleber Lima é limpa. Senadora, eu acho que o Júnior Brasa não vale mais nada. Por quê? Porque se ele retirar essa ação, se fizer esse acordo e pagar os 600 mil, o Ministério Público vai continuar com a ação. O Kleber Lima, que não é advogado, perfeito, ele relata juridicamente o que é. E por que porque ele não essa é uma ação civil, essa é uma ação pública incondicionada. Certo, mas por que ele não disse isso à Polícia Federal? Por que ele disse à Polícia Federal que ele não sabia de nada disso? Ele não disse que não sabia. Pô, a declaração dele está aqui, não disse, Haroldo. Você tem que ler o texto e o contexto. Não, lê o começo do texto. Tá bom. Ele disse o seguinte: eu sou testemunha de algo que eu não vi, eu não sei. Ou seja, eu não sou testemunha de extorsão. Não gostaria de estar nessa situação. Se tivesse sido consultado, eu diria que não. O que eu disse para a Polícia Federal é que se é ou não é, eu não participei de nenhuma conversa envolvendo a Selma ou esse e outros personagens. De extorsão. Fui consultá-la, aí ele admite que foi consultá-la, sobre um pedido de conversa que chegou até mim. E eu não entendo o que é extorsão. Ou seja, eu não sou testemunha de extorsão, coisíssima nenhuma. Pelo amor de Deus, não vamos crucificar o jornalista por isso. Não, não estou crucificando. Ele não fez nada. Aliás, a ética da senadora Selma aqui é que vale um vintém, né? E essa tese não vale nada. Essa tese aí se você conversar com a Selma, você está gravado. E essa tese o assessor dela conversa com ela, está gravado. E essa tese, isso que é defendido aí pelo jornalista e publicitário Kleber Lima, sendo aceita pela Justiça, a situação da senadora Selma Arruda vai se complicar muito. Não, complicou demais, até porque é o seguinte,
Primeiro que ela não falou isso aqui originalmente. Originalmente ela falou que a extorsão era do Tribunal Regional Eleitoral. Nem Selma, nem o Wilson pertencem ao TRE. Nem Selma, nem o Wilson, nem Que era para facilitar a vida dela a vida lá. dela. Nem o Wilson, nem Kleber Lima propuseram para ela coisíssima nenhuma de arrumar voto no TRE. Os desembargadores se insurgiram por causa dessa patifaria contra o Tribunal Regional Eleitoral. E agora ela vem com essa conversa que não convence guarda de quarteirão e uma pessoa que grava as conversas dos seus maiores aliados. É, isso aí. O Kleber Lima acabou de ajudá-la a ganhar a eleição. Que caráter é esse, pelo Isso aí não amor foi de Deus? um áudio que ele mandou para ela? Isso Não. aí? Ou foi uma gravação? Não, foi uma gravação, é. Alô, olha, se a senhora não é quiser, gravação, é. não precisa me esculhambar de volta. Parará, pelo É. amor de Deus. Isso aí, No mínimo é desleal, né? né, toda a solidariedade ao jornalista Kleber Lima. Bom, seguindo aqui. Após muita confusão, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou ontem a taxação do Uber na capital. Os detalhes com a repórter Sêmia Mauad. Na última sessão da Câmara Municipal, que tratou sobre a taxação dos veículos de aplicativo, houve confusão entre os vereadores Renivaldo Nascimento e Abílio Júnior. Veja só o vídeo. Depois da confusão, os parlamentares tentaram explicar o que aconteceu. Olha, teve muito empurra-empurra, é natural. O parlamento inglês também tem essa briga, tem essa discussão. A gente está discutindo por ideias. A única coisa que não pode acontecer é partir para o lado físico. E aí é uma perca de controle emocional. Eu não parti para cima do lado de ninguém. Um vereador chegou a bater no meu tablet, bater num outro, querer brigar com o outro. Mas eu acho que é descontrole emocional, não saber enfrentar um momento de tensão, de pressão. Se a pessoa não sabe fazer isso, eu acho que o lugar dela não é aqui. Aqui nós estamos para trabalhar, estou aqui desde as 7 da manhã, já são 2h40 da tarde, discutindo e trabalhando em prol da população cuiabana. Agora, eu não vou aceitar aqui que pessoas venham tumultuar, pessoas que não têm nada a ver com a situação posta aqui, venham aqui para tumultuar. Só isso, mais nada. Por fim, a sessão que começou pela manhã só terminou à tarde. Foram 13 votos a favor e 8 contra. O projeto prevê a taxação dos aplicativos em 5 centavos por quilômetro rodado e R$ 155 pela vistoria dos veículos. Todo o serviço do Uber hoje, deixar bem claro, em que pese ser um transporte alternativo, todo o serviço de transporte do Uber, a taxação, ainda é remetida toda para a cidade de São Paulo. O que nós votamos aqui foi a regulamentação. Não se votou aqui nenhum imposto, deixar bem claro, não se votou imposto. Se votou aqui uma taxa do poder de polícia da Prefeitura Municipal de Cuiabá, numa fiscalização dos veículos que serão colocados à disposição da sociedade, das condições do veículo. Quer dizer, taxa tem que ter uma contraprestação de serviço do município, do poder de polícia do município, como existe em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer cidade ou qualquer estado. Segundo, se votou aqui também apenas a regulamentação das regras desse transporte, mas nada. A partir de agora, Cuiabá está habilitada a receber por mês os R$400 mil que a Uber Cuiabá paga lá para a cidade de São Paulo. Cuiabá não recebe um centavo até hoje. O grande problema do projeto que o prefeito mandou para a Câmara Municipal é que ele se preocupa mais com a criação de burocracia, taxas, por exemplo, há uma taxa de vistoria de R$ 155. Primeiro que acredito que a prefeitura não conseguiria fazer vistoria em 7 mil veículos, que é o número de Ubers que trabalham em Cuiabá. Segundo, traz um imposto de 5% para os motoristas, sendo que o aplicativo já paga 2,5% de imposto, e também ainda cria uma outorga de 0,05 reais, ou seja, 5 centavos por quilômetro rodado para qualquer viagem que for ser feita. Então, além de bitributação, além de onerar mais ainda o contribuinte que já está cansado de pagar imposto, ele traz uma burocracia que torna inaplicável, então vai inviabilizar por completo os aplicativos de funcionar em Cuiabá. Com imagens de Aguinaldo Gomes, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente.
E esse é o tema do destaque do professor Haroldo Arruda. É, no mínimo, curiosa colocação do vereador Abílio, né, do Abilinho, comparando a Câmara de Vereadores de Cuiabá com a Câmara dos Lordes, né, inglesa, que definitivamente... Dos horrores? Não, é dos Lordes, é isso? É, exatamente. É Câmara lá na Inglaterra, a Câmara aqui, né, são sistemas diferentes, lá é uma monarquia parlamentarista, mas enfim... São apenas câmaras, mas de Lordes, definitivamente, os nossos vereadores não têm absolutamente nada, porque hora ou outra é um pega para capar, é uma briga, enfim, né? E agora, com relação a essa questão do Uber, né? Você tem uma taxação, foi aprovada essa taxação toda, mas o meu grande questionamento, eu acho que o encaminhamento para o Uber, que é algo inevitável no mundo todo, é um aplicativo que, sem dúvida alguma, oferece qualidade no transporte individual, né? Já existe a proposta do transporte coletivo de Uber, existe o Uber Foods, que faz a entrega em delivery. Enfim, né, é uma plataforma mundial que está causando um problema enorme em outros países, não seria diferente em Cuiabá. Em São Paulo também houve uma certa turbulência com relação a tudo isso, mas o que eu coloco em discussão é exatamente, será que o Uber, né, será que os taxistas, eles estão nas mesmas condições de disputar o mercado? Será que hoje o que foi aprovado para o Uber é o mesmo que está sendo aplicado para os taxistas? Ou seja, eu particularmente acho que existe apenas um caminho para que esse aplicativo possa oferecer, ter a mesma condição de trabalho no mercado de Cuiabá, de Várzea Grande, seja lá onde for. Primeiro é que haja um controle da quantidade de motoristas de Uber dentro da cidade de Cuiabá. Isso é muito importante, né? Porque senão daqui a pouco você tem uma situação extremamente complicada. E a outra é você, sobretudo, fazer com que eles possam... perdi o raciocínio. Eles possam... Eu acho que a questão do Uber. A primeira questão do imposto. Falava, né, dos taxistas, não é? Dos taxistas, exatamente. Está faltando, professor, o seguinte, está faltando que seja honrado com os taxistas aqui de Cuiabá o que tinham combinado com eles na última eleição. Isso ainda não foi honrado, que é para melhorar exatamente a condição de trabalho deles para poder competir em igualdade de condições com o Uber. Não é isso? Exatamente, era o segundo ponto. E desse jeito, dessa forma aqui, nós chegamos ao final da notícia de frente desta sexta-feira. Muito obrigado, professor. Tirou daqui. Muito obrigado, professor Haroldo Arruda. Obrigado, Antero Pai de Barros. E na segunda-feira estaremos de volta. Até lá, um bom dia e um bom final de semana.